A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus. E antes de mais nada, eu sempre dou a mesma orientação. Entre agora no modo culto, modo de adoração a Deus. Se você tiver com algum equipamento na sua casa ou ambiente que você está ligado, desligue, evite ruídos paralelos, para que você possa se concentrar nesse culto que é para louvar e adorar o nosso Deus. Eu queria iniciar então fazendo uma oração. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso. Que nesse tempo agora de oração você possa pedir ao Senhor perdão pelos pecados, purificar a sua vida, para que possamos então oferecer a Ele um culto que seja agradável ao nosso Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Obrigado porque podemos, apesar da distância, juntos adorar o teu santo nome. Peço, Senhor, que encontrando em nós corações arrependidos, o Senhor possa derramar sobre nós perdão e graça. Perdoa-nos os nossos pecados, purifica as nossas vidas e aceita, Senhor, este culto que sai de corações, mentes, lábios que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler o Salmo de número 139. Salmo de número 139 fala sobre o Deus que é onisciente e onipotente. Nós sabemos que são atributos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência. E está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim impõe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Palavra do Senhor, palavra de Deus, que fala sobre um Deus que é onisciente e que é onipotente. Ele sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Que neste culto, eu e você possamos ter essa meditação inicial como ponto de partida para a nossa reflexão de logo mais. Gostaria de orar mais uma vez. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso. Em seguida nós iremos louvar e adorar a Deus com música. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz.
Fala, Senhor, ao nosso coração essa noite. Obrigado porque Tu és um Deus que sabe de todas as coisas e um Deus que pode todas as coisas. Obrigado porque não importa se estamos no mais profundo abismo ou na mais alta montanha, o Senhor sempre está conosco. Espírito Santo, Deus está conosco. Fala com cada um de nós, que possamos, ó Deus, sair desse culto transformados, possamos sair diferentes, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com música, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Boa noite, boa tarde, bom dia, você que está aí do outro lado. Vamos continuar o nosso momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Salvar,
Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à terra e nos deu o maior presente, que foi a vida eterna. Que nessa próxima canção você possa deixar o rio de Deus passar em sua vida, que Ele possa levar renovo, esperança, que Ele possa purificar e curar por onde Ele passe, seja na sua família, seja na sua área profissional, sentimental. Que o rio do nosso Senhor possa ir ao encontro das vidas da igreja. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde me passar, Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água.
águas vivas. Tu és a fonte, sim. Tu és o rio, sim. Tu és a fonte, sim. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, Pai. Obrigado, Pai, porque o teu rio de vida passa pela vida da tua igreja, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que é fiel conosco, mesmo às vezes não sendo fiéis contigo, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos desampara, Pai. Obrigado porque o Senhor é a nossa fonte de energia, fonte de vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós só temos que te agradecer. Receba esses momentos de louvores, de adoração ao Senhor. Que todos os atos deste culto sejam para agradecer o teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É o que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Amém. Amém. Bom demais poder louvar e adorar o nosso Deus com música. Meditação deste culto será na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Logo após a carta aos Gálatas, carta aos Efésios, capítulo de número 3. Efésios 3. Versos 20 e 21. Efésios 3, versos 20 e 21. Talvez você queira encontrar na sua Bíblia, apesar de logo estar aí na tela o texto. Efésios 3, versos 20 e 21. Está escrito assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se puder, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz. Nesse momento de reflexão e meditação nessa palavra maravilhosa, possamos ter as nossas mentes no Senhor, os nossos ouvidos atentos à voz do Teu doce Espírito, que as nossas preocupações não sejam barreiras para que a palavra caia em bom solo, solo fértil, e que essa semente possa germinar e dar bons frutos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. O texto que nós lemos, esses dois versos de Efésios 3, tanto o verso 20 quanto o verso 21, são versos que vêm fechar o que se inicia lá no verso 14, que é uma oração. Paulo vem orar. Pode ver que no verso 14 ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aí ele vem e vai fazendo uma oração linda, muito rica teologicamente falando. E ele encerra ali, antes dos versos que nós lemos, ele vai partindo por um encerramento da sua oração, no verso 19, quando ele diz: para que sejais, finalzinho do verso 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí vem os dois versos que nós lemos para a nossa meditação: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí uma doxologia no verso 21. O que é uma doxologia? Uma doxologia é glorificação a Deus. O apóstolo Paulo tem algumas
alguns exemplos de doxologia, algumas doxologias, alguns exemplos de glorificação a Deus, e ele encerra com, eu costumo dizer, uma cereja no bolo, com essa doxologia linda, dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, a temática dessa noite, da nossa reflexão, da nossa meditação, é a temática da oração. Nesta semana, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil iniciou então uma semana de oração em função da comemoração do seu aniversário. O 31 de julho está chegando e para nós aqui da primeira IPI de Anápolis, essa data fica mais especial ainda, porque no dia 3 de agosto a nossa igreja também completa mais um ano. A primeira IPI de Anápolis, no dia 3 de agosto, tem seu aniversário, né? Então, dia 31 de julho tem a Igreja Nacional, dia 3 de agosto tem a Igreja Local. Então, para nós, o culto do dia 2 de agosto, por exemplo, domingo, 2 de agosto, próximo culto, vai ser muito especial. Nós estaremos celebrando tanto o 31 de julho, aniversário da Igreja Nacional, da IPI do Brasil, quanto o 3 de agosto, aniversário da Igreja Local, primeira IPI de Anápolis, completando mais um ano. Primeira IPI de Anápolis, que foi organizada no dia 3 de agosto de 1930, tá bom? Então, completando aí 90 anos. Olha só quanta história essa igreja não carrega com ela. Então, no próximo domingo, dia 2 de agosto, um culto muito especial e celebrativo, comemorando essas datas. Por ocasião do aniversário da Igreja Nacional, da IPI do Brasil, então, o Ministério Nacional de Oração, MNO, Ministério Nacional de Oração da Igreja Nacional, desenvolveu e organizou uma semana de oração, com vigílias, tempos de oração de maneira remota, através de aplicativos como o Zoom, enfim, através de lives, através de participação, apesar da distância, né? Eu costumo dizer que não é à distância, é apesar da distância. Então, nada mais oportuno, nada mais propício do que falar um pouco sobre oração, falar um pouco sobre essa dinâmica, mas eu não quero falar sobre a oração. Eu quero tirar o foco da oração e eu quero colocar o nosso holofote no Deus a quem oramos, né? Muitas vezes a gente enfatiza muito a questão da oração, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, texto bíblico, e a gente precisamos orar e precisamos fazer uma oração, mais orações, e orar assim, orar assado, e eu queria desfocar da oração e focar no Deus a quem oramos, porque fato é que oração nenhuma consegue efeito nenhum se não for pelo poder de Deus. Se nós não orarmos em nome de Jesus Cristo, não é? Se nós não orarmos crendo que Deus pode agir, pode ser a oração mais elaborada possível, pode ser a oração mais cheia de frases e versos bíblicos que a gente conseguir elaborar, não importa, porque quem vai agir é Deus, e Deus não vai agir a partir da beleza da minha oração, Deus não vai agir a partir do conteúdo teológico da minha oração, Deus não vai agir a partir da entonação que eu uso na minha oração, Deus não vai agir se eu orar alto ou se eu orar baixo, Deus não vai agir pelo volume das minhas palavras, Deus vai agir se essa for a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nessa semana eu trouxe uma meditação num dos versos que o apóstolo Paulo escreve que ele havia já pedido 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne que ele tinha, e Deus disse para ele: não vou tirar, minha graça te basta. E muitas vezes nós não aceitamos as respostas das orações que fazemos. Nós não entendemos que a resposta de Deus, ela tem pelo menos 3 dimensões possíveis, pelo menos. Sim ao que estamos pedindo, não ao que pedimos, ou espera, não é o momento. E às vezes nós só queremos ouvir o sim, nós queremos que Deus responda favoravelmente, de acordo com o que nós desejamos, de acordo com aquilo que nós queremos que seja respondido. O apóstolo Paulo, 13 cartas do Novo Testamento são atribuídas à autoria de Paulo, pelo menos atribuídas, 13. O grande apóstolo, o nome mais proeminente do Novo Testamento, sem contar Jesus Cristo, é claro, o grande apóstolo Paulo pede 3 vezes que o Senhor tire o seu espinho na carne, e o Senhor não tirou, e respondeu: a minha graça te basta. Então,
Eu quero fazer esse exercício com você. Estamos na semana de oração, aniversário da Igreja Nacional, aniversário semana que vem, dia 31, Igreja Nacional, dia 3 de agosto, Igreja Local. Estamos orando, muitos pedidos. Eu quero fazer um desafio e um exercício com você, que está assistindo essa mensagem agora, participando desse culto. Tire o foco da oração e coloque o foco no Deus a quem estamos orando. Quem é o Deus a quem estamos orando? O poder está em Deus, não está na oração. O poder não está nas palavras, o poder não está na estrutura semântica utilizada, o poder não está na capacidade persuasiva daquele que ora, mas sim a quem eu estou orando. Eu estou clamando a quem? E aí os versos que nós lemos estão recheados dessa resposta. Olha o verso 20, por exemplo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Todas as vezes que eu desfoco, que eu tiro o holofote da oração e coloco no Deus a quem eu estou orando, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, como nós temos estudado na série dos 10 mandamentos, eu preciso ter em mente a dimensão exata de quem é esse Deus. Ele é o Deus poderoso. Existe um cantor norte-americano, creio que ainda é vivo, chamado Alvin Slaughter, um negro, gordo, que tem uma voz poderosíssima, grave, bem grossa. E ele tem um CD, e ele canta uma música num dos CDs que é God's Able. Able em inglês é capaz, então Deus é capaz, God is able. Então Deus é capaz, Deus pode, Deus tem capacidade. E às vezes eu tenho a impressão que nós precisamos ficar repetindo que God's able, Deus é capaz e Deus pode. Só que nós só precisamos ficar repetindo essas coisas na vida da gente quando nós não temos a dimensão exata do Deus poderoso a quem estamos orando. O grande problema talvez das orações de servos e servas de Deus espalhados por esse mundo, talvez o grande problema seja saber a quem eu estou orando. Eu não estou orando a qualquer um, eu estou orando ao Deus que é poderoso, um Deus que é capaz, um Deus que pode fazer. Eu não disse que Ele vai fazer, eu disse que Ele pode fazer, porque se Ele vai ou não é com Ele, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente está pedindo ou pensando, conforme o poder dele que opera em nós. Agora, uma pergunta que eu faço aqui na nossa reflexão, e a gente está assim dialogando com esse texto, com esses versos, será que se a resposta de Deus para mim e para a sua oração for não, a minha graça te basta, não vou responder como você quer, minha resposta é não. Será que nós ainda assim vamos entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos? Ou será que nós associamos a capacidade e o poder de Deus às respostas das nossas orações, das nossas intercessões, petições, enfim? Existem pessoas, por exemplo, que associam a grandiosidade do Deus a quem está orando, associam com a resposta das orações. Tem enfermidade? Orou, Deus curou, esse Deus é forte e poderoso. Tem enfermidade, orou, Deus não curou, esse Deus não é tão forte e poderoso assim. Eu quero um Deus que resolva. Esse pensamento, pessoas assim, e normalmente ficam pulando de igreja por igreja, atrás de oração forte. A gente esquece que o forte é Deus a quem oramos. O Deus a quem oramos é forte, é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí, pessoas que pensam assim, têm a raiz desse pensamento, sabe onde? Antigo Testamento. Como que era o pensamento do Antigo Testamento? O Deus poderoso era o Deus cujo povo dele venceu a batalha, a guerra. Se o povo vai guerrear e perde, significa que o Deus dele é mais fraco que o Deus do que ganhou a guerra. Esse era o pensamento do Antigo Testamento. É o jeito que eles entendiam, um contexto totalmente politeísta, diversos deuses.
Cada exército tinha o seu Deus. Então o exército que vencia, o Deus era mais forte. Tem gente hoje, século 21, pensando igual milhares de anos atrás, Antigo Testamento, 10 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, lá no início de tudo. Se eu oro e não tenho a minha oração atendida, então esse Deus não é tão poderoso assim. Eu estou pensando, se eu penso assim, estou pensando igualzinho lá no Antigo Testamento. Agora, se eu entendo que o Deus a quem eu oro é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu estou pedindo ou pensando, eu entendo que quando Ele responde negativamente às minhas orações, Ele está fazendo infinitamente mais do que o meu pedido ou o meu pensamento, porque Ele é o que sabe de todas as coisas. É Deus quem sabe o que é melhor ou pior para mim, para você. Então, pensando do ponto de vista da maturidade cristã, eu serei um crente maduro quando eu entender que a resposta de Deus foi não, a minha graça te basta. Graças a Deus por isso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, de outro lado, se eu e você pegamos esse verso, essa frase isoladamente, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo, tudo quanto pedimos ou pensamos, e eu pego isso isoladamente e coloco isso como um amuleto, um talismã, uma frase de efeito que vira um mantra e vira uma repetição de autoafirmação para entender que eu vou vencer, por exemplo, uma enfermidade, por exemplo, um problema financeiro, por exemplo, um problema relacional, por exemplo, uma doença psíquica. E aí eu fico dizendo assim, não, Deus é poderoso, Ele vai fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, pensando, então vai ser muito melhor. Então, olha só, se eu estou pedindo para Deus me abençoar com um emprego melhor, para eu ganhar melhor, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando, significa então que Ele vai me dar um super ultra emprego, para eu ganhar um super ultra salário, não é a lógica? Se eu peço 10, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando, infinitamente mais que 10. Está cheio de crente que fica com neurose com esse negócio, porque entende que não é dono do mundo, mas é filho do dono. Tem adesivo de carro assim, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, os irmãos de Éfeso, ele vem fazendo uma oração linda, e aí ele fala sobre o Deus que é poderoso. Então Deus é poderoso, Ele não é o Deus que está estático, Ele não é o Deus que fica parado, observando o seu povo que clama, geme, chora e não faz nada. Ele é um Deus que age. A grande questão da oração e do Deus a quem oramos, essas duas figuras que eu estou usando, né? A oração e o Deus a quem oramos, que é o que tem o poder, que é o que é poderoso. Não é a oração que é poderosa, é o Deus a quem oramos que é poderoso. O poder está nele, a capacidade está nele, o God's able é Ele, o capaz é Ele, não é a oração, é Deus. Esse Deus é poderoso. Esse Deus não é estático, Ele age. A questão é que Ele age do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano, Senhor. E às vezes eu estou aqui na minha oração, angustiado, agoniado, querendo que Ele, o Deus Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais, que Ele venha agir do jeito que eu quero, na receitinha que eu estou dizendo aqui. Senhor, faz isso, faz aquilo outro, muda fulano. E Deus está querendo agir de outro jeito. Querendo não, Ele vai agir, porque Ele não tem vontade, Ele executa. Deus não tem vontades, sonhos. Deus não sonha, Deus executa, Deus faz. Sonho é a idealização de algo que eu gostaria que acontecesse, e aí o meu inconsciente trabalha de forma que eu sonho, idealizando aquilo, a realização de um possível desejo, diria Freud, Sigmund Freud. Agora Deus não, Ele é o Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo vem dizer, e ele vai agir infinitamente mais, vai agir, só que do jeito dele, que ele sabe o que é bom, ele sabe a resposta que tem que ser dada para a oração aqui que está sendo feita. Ah, então não vou orar. Não, tem que orar, nós temos que orar. A minha função é orar,
O que Deus vai fazer, Ele é o soberano Senhor, o poderoso, o todo-poderoso, e aí Ele vai fazer conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aí o apóstolo Paulo encerra no verso 21 com a doxologia. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha só a ideia da glória. Eu falei para a gente tirar o foco da oração, colocar o foco no Deus a quem oramos. Quando as orações são respondidas, quando os milagres acontecem, elas sempre são respondidas. Deixa eu arrumar. Quando as orações têm respostas que trazem milagres, por exemplo, curas, restaurações, emprego, porta de emprego que se abre, etc. Milagres acontecem, a gente dá testemunho, isso é uma bênção. Só que a gente tem que lembrar que a glória tem que ser dada a Ele, o Deus Todo-Poderoso, em todas as gerações e para todo sempre. Muitas vezes, movimentos de oração acontecem, e quando os milagres chegam, as bênçãos são derramadas, a gente esquece de glorificar o Deus Todo-Poderoso, que agiu infinitamente mais do que a gente estava pedindo ou pensando, e a gente começa a glorificar pessoas que estão orando, igrejas que estão em movimentos de oração, e a gente se esquece de que a glória deve ser dada somente ao Deus a quem oramos, porque é Ele que tem o poder, é Ele quem age, do jeito que lhe apraz. Que nessa semana de oração, eu e você possamos orar pela vida da Igreja Nacional, pela vida da nossa igreja local, que vai completar 90 anos. Que possamos orar pela vida das nossas famílias, pelas pessoas que têm sofrido e padecido na mão do coronavírus, por exemplo, pessoas que têm perdido o emprego por conta desse isolamento. Que a gente possa orar por tudo isso. Oração é a nossa parte. Somos soldadinhos. O grande general é Ele. E os soldados fazem o quê? O que eles podem fazer: oram, clamam, suplicam. E o poderoso para fazer infinitamente mais, olha, e se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. O Todo-Poderoso é quem faz. Então, soldados do exército do Senhor, homens e mulheres de Deus, vamos orar muito, com afinco, determinação, crendo e entendendo que o poder está na mão do Deus a quem oramos, o Todo-Poderoso, que age e faz infinitamente mais. E quando as coisas começarem a acontecer, porque vão acontecer, a glória seja dada a Ele. A resposta sendo positiva no que você está orando, glória a Ele. Sendo negativa no que você está orando, glória a Ele. Sendo aguarde no momento, glória a Ele. Que sejamos maduros, homens e mulheres com maturidade cristã, em nome de Jesus. A Ele seja a glória, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Ele é o Deus a quem oramos. Falando em oração, eu queria orar com você. Se puder fechar os olhos, faça isso agora. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra viva e eficaz. Te pedimos, ó Deus, que a gente consiga entender a dinâmica de que a oração é uma coisa e o Deus a quem oramos é outra coisa. Que o poder está nas mãos do Senhor. Que nossa função é orar e crer que o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais vai agir da melhor maneira, porque o Senhor sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Nessa semana de oração possamos orar muito, pessoas sejam abençoadas, que o Senhor se agrade de cada um de nós enquanto igreja de Jesus, e que a glória seja dada ao Senhor por todas as gerações e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Os avisos são os de sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, faça isso. Vai receber de segunda a sexta-feira uma devocional de 2 a 3 minutos. Eu procuro não passar muito disso, para ser rápido pela manhã. Quinta-feira estamos na série dos 10 mandamentos. Essa semana foi o 4º mandamento, guardar o sábado, o Shabat, ou Sabatos no grego, Shabat em hebraico. Se você perdeu os outros mandamentos, primeiro, segundo e terceiro, vai lá no canal do YouTube e os vídeos estão lá.
Todo domingo de manhã tem um estudo bíblico em um dos livros da Bíblia. O último que nós estudamos foi a epístola de Tiago. E hoje temos um novo estudo no canal. E nós temos também à noite o culto. Então não perca o privilégio de poder participar apesar da distância. Continuamos orando e crendo na intervenção de Deus em relação a essa pandemia. Em relação a cultos, muitos têm me perguntado: vai ter culto presencial? Se a igreja autorizar, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil autorizar, o Presbitério do Brasil Central autorizar, ainda assim o Conselho vai conversar muito a respeito, porque nós sabemos que o estado de Goiás em agosto não volta a aulas presenciais, por exemplo, e eles vão reavaliar a possibilidade de setembro. Então a gente vê isso como um indicativo de que não é prudente. Temos visto aí nas redes sociais algumas igrejas de maneira muito irresponsável, aglomerando pessoas sem máscara, todo mundo abraçado junto, coisa mais linda, a koinonia acontecendo, a comunhão acontecendo. A gente só se esquece que precisamos ser prudentes, não é? Precisamos ser astutos, estratégicos, como a palavra de Deus nos orienta, como a mensagem da semana passada. Então, continuamos orando e aguardando o momento certo de retornar. Que Deus te abençoe. Se você quiser entregar o seu dízimo, a sua oferta, procure o presbítero Célio Júnior, nosso tesoureiro, ou domingo de manhã, de 9h30 às 10h30, estamos aqui na igreja, ou então entre em contato com ele e a gente dá um jeito de ir até você, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, até o próximo culto.